E Plutão? Plutão. Que eu encho o saco dos astrônomos, galera, entendeu? Do Cássio, da galera lá. Que eu falo assim, cara, Plutão tem que ser planeta, cara. Porque Plutão é muito foda. Tem aquela atmosfera dele, a geologia dele e tal. É muito aquele legal, cara. coraçãozinho, Não, né? aquilo lá é um negócio assim, cara, como que rebaixa um negócio desse e tal? E o Naelton, eu encho o saco do Naelton pra caramba, entendeu? Aí o Naelton, não, cara, mas isso aí não tem nada, não. Isso é. Plutão não tá nem aí porque você chama ele, né? A questão assim, a IAU, que é a União Astronômica Internacional, que cuida dessas coisas, foi infeliz não ter um planeta não, né? Porque a ideia não era baixar a categoria, era uma outra categoria. Planeta não, pro americano, é chamar de Dwarf Planet, né? Porque pra nós soa pejorativo. Sim, soa. No inglês é tão pejorativo assim. Sim, é menor. Né? Mas a ideia da IAU era acompanhar a nomenclatura de estrelas, porque as estrelas são as anãs. Claro. Não, as anãs. As anãs são as estrelas da sequência principal, que é a grande maioria das estrelas. Mesmo que sejam essas estrelas que eu estudo, que tem um raio de 20 vezes o raio do Sol, uma luminosidade de 1 milhão de vezes do Sol, elas são anãs, porque elas estão na sequência principal, elas queimam hidrogênio. Quando elas saem da sequência principal, elas viram gigante ou supergigante. Certo. Mas é tudo estrela. O que eles queriam fazer é isso. Temos o planeta e temos o planeta anão. Mas não colou. Foi muito infeliz. Mesmo. Não colou. A galera pegou mal, né? Porque pegou. Soou pejorativo. Pejorativo. O Neil deGrasse Tyson, ele se vangloria de ter sido o primeiro que desclassificou o Plutão. E quando ele fez a reforma do planetário de Hayden, ele colocou Plutão na categoria de cometa, por causa da quantidade de gelo que ele deveria ter, a órbita, né, a inclinação e tal. E ele colocou na categoria de cometa. Ele escreveu um livro só com os xingamentos que ele recebeu. De e-mail, de cartinha, do cara que ia lá, do repórter falando, porque como pode, esse é um orgulho americano, que não sei o que. Isso aí é legal da gente falar, porque pra quem não sabe, pessoal, Plutão foi o único, né? O único planeta descoberto por americano. Exatamente. Né? Exatamente. Que mostra, eu até falo de vez em quando, que mostra quando mudou o eixo da ciência da Europa para os Estados Unidos. Porque até então você tem os 5 planetas clássicos, que é conhecido desde a antiguidade, que foram vistos ali pelos sumérios, gregos e coisas assim. Fenícios. Aí você tem Urano, que foi descoberto por Herschel, na Inglaterra. E depois você tem Netuno, que foi descoberto por 2 matemáticos, um francês, um inglês, e o astrônomo era alemão. Tava tudo na Europa. Quando aconteceu de você ter Plutão, aí deslocou e era o orgulho americano. Os Estados Unidos tinham deixado a sua marca no céu. Quando aconteceu isso, aí foi, né? Foi uma coisa de louco. Gente raivosa, gente falando, e o deGrasse Tyson fez isso. Ele colocou na categoria de cometas dentro do sistema solar do planetário, lá em Nova York, e tomou catracada de tudo quanto é lado. Depois ele falou assim, eu tinha razão, e tá aqui. Publicou um livro tão raivoso quanto. Eu tenho esse livro, é horrível. Eu comprei para ter algumas informações sobre Plutão, mas no final ele é só isso. É só ele... Entendi. Revanchismo. Como que chama isso? Como é que era? Plutão, ascensão e queda de um planeta americano. Nossa senhora, mas aí o cara também foi na veia, né? Não, foi. Aí ele foi na veia. Aí... Coitado. Porque tem o outro, né? Porque aí para contar pro pessoal, né? Quando lá em 2006, né? O Mike Brown, né? O Mike Brown começou a descobrir um monte de objeto ali perto de Plutão, que podia ser alguns até maiores, né? Que ele, né? Ou do mesmo tamanho, né? Das mesmas características e tal. E ele falou, galera, é o seguinte, ou nós vamos ter uns 80 mil planetas do sistema basicamente foi por aí. Eles viram que Plutão estava com uma classificação errada, porque se você olhar, ele é completamente fora do esperado para os planetas. E o Mike Brown começou a descobrir esses objetos transneptunianos, tal, que eles passam a órbita de Netuno, depois eles voltam. Plutão faz isso também, né? Exatamente isso. E aí ele descobriu um, que eu não me lembro o nome, e eu propus como planeta. Aí eu falei assim, não, ele é pequeno demais. Eu falei assim, tá bom, segura a onda, espera. Aí ele e o Trujillo, observando, descobriram Eris. Eris, na primeira estimativa, tinha pelo menos o tamanho de Plutão. Isso. E a suspeita é que era um pouco maior. Aí ele falou assim, agora tem que ser, vai ter que me dar um planeta.
esse Eris vai ter que ser classificado como planeta. E aí deu rebu, ficaram quietos, ninguém, né, quis se pronunciar. Teve uma assembleia em Praga, que a IAU votou essa resolução e acabou criando essa pataquada toda. Mas aí Eris, então, ficou como um planeta anão também. Fizeram lá umas medidas do tamanho. Ele é, tipo, sei lá, 15 metros, 5 quilômetros menor do que Plutão. Então, ele já não seria, né, por causa desse argumento. E o Mike Brown, ele se auto-intitula o Planet Killer. Tanto que até Pluto o perfil Killer, dele, né? Exato. O perfil dele no Twitter é @Pluto Killer. E aí ele tem um livro, né? Que é Como Eu Matei Plutão, né? Como Eu Matei Plutão. Esse eu li. Esse é legal, né? Esse é divertido. Esse é legal pra caramba. Porque na verdade a pesquisa do cara é essa, é descobrir esses objetos, né? Então, e aí pra quem não sabe, o que define um planeta, além de ser esférico, orbitar o Sol, é ter o tal da órbita limpa, né? E é aí que começa a briga com o resto da outra turma. Da outra turma. Que é a galera aí mais da minha área, aí, geólogo, geofísico e tal, que fala, cara, mas a órbita não pode falar se um objeto é planeta ou não, né? Teria que ter uma outra característica, né? Eu acho que tudo isso aconteceu quando você começou a ter sonda, quando você começou a passar perto ou pousar. Porque aquele ponto de luz que era astronomia virou geologia. Ou virou geologia espacial, geofísica espacial, você pode colocar o nome. Porque na hora que você desce e coleta, astrônomo não faz isso, não vai tirar e coletar. Então já não é mais astronomia, então já não é mais a IAU que vai decidir, a União dos Astrônomos, é a AGU, que é a Associação Americana, né, dos Geofísicos, que é a maior, acho que não tem uma internacional, né, mas... não tem. É eles que tem, né, o ano geofísico. Ano geofísico, Eles que determinam. Então é com eles já. E é onde o Alan Stern, né, que chefiou a missão New Horizons para Plutão, se assenta. Então ali ele tem cadeira, lá ele manda, mas quando chega nos astrônomos, não. Ali ele começou, astronomicamente, categoricamente, ele é um planeta anão, né? Tentando falar que os outros são gigantes e super gigantes, mas não colou. Exatamente. E porque aí os geofísicos, geólogos, eles queriam por aí, por exemplo, Europa, Ganimedes, entendeu? Tudo mudaria, cara, seria uma revolução. Tem uns caras que escrevem uns artigos, cara, que eu vou usar tal coisa para classificar. Aí você vê quantos planetas vai ter no final, vai ter um monte, 100, às vezes 200, né? Não, vamos usar tal coisa. Aí reduz o número e não sei o quê. Então, assim... Mas é aquele negócio, cara, eles estão um pouco se lixando. Eles não estão nem aí. A gente tá brigando aqui. Aí o Sistema Solar hoje ficou com 8 planetas, tem 5 planetas anões, né? 5, digamos, oficializados, tem vários candidatos que nunca foram oficializados. Que nunca foram, e tem 5 aí que são os oficializados.